Estamos hoje aqui no estúdio com o sociólogo Rui Braga, que lançou pela editora Boitempo seu mais novo livro, uma análise sobre a crise da globalização capitalista iniciada em 2008, a partir do olhar dos de baixo, ou seja, como grupos dos setores mais precarizados em relação às condições de vida e trabalho e que sentem de forma mais aguda processos de crise, como esses grupos pensam, refletem e agem. A rebeldia do precariado é sobre isso. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, Thalita. É um prazer sempre estar aqui com você. Prazer é nosso. Você fez esse estudo a partir da comparação entre 3 países, Portugal, África do Sul e Brasil. E daí a gente estava vendo tudo isso que está acontecendo no Equador, inclusive com a Mauri trazendo algumas explicações, que tem tudo a ver, então, com a análise que você fez no passado desses 3 países, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi analisado lá e como isso tudo se encaixa ao caso de hoje. Talvez, não, sem dúvida que tem a ver, talvez a forma mais simples da gente associar é estabelecendo uma comparação, por exemplo, entre o que ocorreu no Brasil em junho de 2013 no tocante à questão das tarifas, do aumento, né, das tarifas do transporte público, que foi uma revolta nacional, enfim, não foi apenas aqui na região de São Paulo região, mas foi uma revolta nacional, com o que está acontecendo hoje no Equador, né? Ou seja, o motivo original, né, dessa onda de protestos que está sacudindo o país e muito possivelmente vai obrigar a uma mudança de governo, né? Tem a ver basicamente com tarifas, né? Ou seja, o preço dos combustíveis, enfim, que na verdade é o principal indexador da economia, né? A partir daí você consegue, por exemplo, medir, enfim, o impacto que isso pode ter eventualmente sobre o preço do alimento. Sim. E esse é um pouco um dos aspectos que o livro aborda, né? Em cada um desses países que eu analisei, a gente pode comparar com o Equador também, né? O que salta aos olhos é que esse processo de insurgência, né, popular que a gente tem acompanhado a partir de 2011 principalmente, né, enfim, como desdobramento da crise de 2008, mas em especial a partir de 2011, incide sobretudo sobre uma tentativa de setores que são muito precarizados, muito empobrecidos, trabalhadores pobres, enfim, em tentar controlar minimamente por meio da sua ação direta, da intervenção direta, aqueles que são preços-chave da sua subsistência. Sim. Né? Isso é algo excepcionalmente importante, né, para a gente entender esse novo ciclo de insurgências populares, né, que tem se multiplicado e que hoje, por exemplo, reaparece no Equador, né? Como há uma fragilização da representação política por intermédio, por exemplo, da fragmentação de partidos políticos ou então da traição de partidos políticos vis-à-vis aos programas que os elegeram, enfim. O que você tem é uma espécie de, enfim, descrença generalizada no sistema político tradicional que obriga essa parcela da classe trabalhadora, que é uma parcela majoritária, a maior parte deles vivendo na informalidade, enfim, a adotar métodos de ação direta na tentativa de tentar controlar os preços que lhes são estratégicos, que lhes são essenciais do ponto de vista da reprodução da sua própria subsistência, o que o pessoal costuma chamava antigamente de economia moral dos pobres, né? Ou seja, defender a sua economia moral vis-à-vis a ameaça da mercantilização que vem exatamente do ponto de vista da economia da globalização capitalista e no tocante ao livro da crise, né, de 2008 em diante. Você citou a questão de 2013 com a luta pelo preço das passagens. Como tudo isso se aplica no Brasil de hoje? Porque ontem a gente falava sobre necropolítica aqui no estúdio e o professor Fábio explicava para a gente que a necropolítica tem esse aspecto de deixar as pessoas apáticas. Se não apáticas, rebeldes, e daí para partir para uma certa manifestação, e, enfim. Como tudo isso se aplica nos dias de hoje? Eu acho que assim, o salto de 2013 para hoje, do ponto de vista da necropolítica, ele precisaria ser mais trabalhado, porque, na verdade, 2013 foi um momento, vamos dizer assim, de erupção de uma série de contradições que estavam vindo, né, ou seja, na sociedade brasileira, e que eram relativamente invisíveis. Ou seja, mas isso não existe hoje, não é perceptível, de alguma forma, esse movimento de erupção?
Olha, eu acho que não, do ponto de vista de insurgências populares, a não ser que você tome, por exemplo, ou processos que foram mais pontuais, como, por exemplo, maio desse ano, houve vamos dizer assim, uma grande manifestação de estudantes, né? E os estudantes, eles assumiram, nesse último período, de uns anos para cá, um certo protagonismo no tocante ao enfrentamento a essas políticas de privatização, de mercantilização, políticas que são grosso modo associadas ao neoliberalismo, né? Mas, de fato, um dos desdobramentos, né, de junho de 2013, nesse ponto você tem razão, foi o aprofundamento de uma polarização política que, na minha opinião, é também social, não é apenas política, é também social. Isso tem a ver com o processo de crise econômica, enfim, que faz com que os setores, vamos dizer assim, da sociedade, eles se distanciem. E se distanciem colocando a culpa no outro, pelas mazelas, pelos problemas e coisas do estilo, né? Então, muito daquilo que a gente analisa como sendo hoje, né, ou que garantiu, por exemplo, uma parte substantiva daquilo que garantiu ao Jair Bolsonaro a sua eleição ano passado, é o antipetismo, né? O antipetismo, na realidade, é uma forma de você atribuir a ascensão dos pobres desse país, que de fato ocorre ao longo do ciclo dos governos petistas, né, a ascensão social dos pobres, que passam a consumir, que passam a participar da vida política através do voto, mas não apenas, enfim, vamos dizer assim, associar a ascensão dos pobres às mazelas das classes médias, dos setores mais remediados da sociedade. E isso é uma forma de você, vamos dizer assim, aprofundar essa separação, essa cisão política que tem bases reais, que tem bases materiais, né? A necropolítica, nesse sentido, ela é uma espécie de coroamento dessa fórmula regressiva de se fazer política. Por quê? Porque a necropolítica é o tipo de política que se faz mobilizando uma parte da sociedade contra um outro que é colocado fora do nosso horizonte de humanidade. Então, é uma política, evidentemente, de morte, não é? Só que é a morte de um outro que se transforma no bode expiatório. O Jair Bolsonaro foi eleito dizendo que iria metralhar os petistas, né? O Sérgio Moro faz declarações elogiando o comportamento dos torturadores do sistema carcerário lá do Pará, ou seja, isso tudo é uma expressão, uma representação da necropolítica. A principal, talvez, expressão seja o símbolo da campanha do Jair Bolsonaro, que era aquela arminha que ele fazia com as mãos, né? Isso é claramente uma síntese, né? Transparente do que é a necropolítica. Por quê? Porque você exclui completamente o outro daquilo que você entende como sendo a humanidade. Ou seja, se você pode excluir o outro, o seu adversário político, os pobres, os petistas, enfim, daquilo que você considera que é o seu horizonte de humanidade, é evidente que você pode exterminá-lo. Sim. Né? E isso daí é aquilo que mobiliza muitos, esses setores que são mais mobilizados no interior do bolsonarismo, né? Eles, em grande medida, eles são mobilizados por essas estratégias necropolíticas. Agora, como eu disse para você, a necropolítica não é um desdobramento direto de junho de 2013, não é. Mas ela é uma expressão, eu diria, anômica, uma expressão inusitada, uma expressão tresloucada desse processo de polarização que a gente está vivendo no país, que é evidentemente uma polarização da cena política, no sentido mais tradicional, partidos, parlamento, prefeituras, governo federal, mas que tem um fundamento que é um fundamento social e está muito enraizado, né? A sociedade brasileira, ela, na medida em que ela entra em crise, né, as relações se esgarçam, né? As classes sociais elas vão se separando. Por quê? Porque a sociedade está muito menos integrada do que estava no passado. O projeto dos governos petistas, né, enfim, com todas as suas contradições, eu sempre apontei muitas delas, e aqui não é uma questão, vamos dizer assim, de dourar a pílula, ao contrário, né, mas era um projeto que tinha no seu horizonte, com todos os conflitos, com todas as contradições, uma ordem de integração social. Era aproximar grupos, classes, enfim, integrar, por exemplo, os pobres via consumo. É uma forma muito estreita de você integrar socialmente, porém é uma forma de integrar socialmente. Agora o que a gente está vendo no horizonte é uma sociedade muito mais esgarçada, muito mais, digamos assim,
fragmentada e uma sociedade em que não há mais o horizonte da integração social como aquele horizonte, vamos dizer assim, que irá nos estimular a prever o futuro, a olhar para o futuro, ou algo do estilo. O que a gente está vendo é uma morte dessas previsões do futuro exatamente porque não há um horizonte de integração social. Duas coisas. Quando você fala em insurgências, e até pegando o caso do Equador, sempre tem uma questão econômica vinculada a essa insurgência, como foi em 2013, por exemplo. Mas nunca o resultado disso, nunca não. O resultado disso pode não ser positivo, como também é o caso do Brasil, do que aconteceu depois de 2013. E o segundo ponto é sempre com uma finalidade não vinculada à política em si, mas talvez com uma mudança na situação financeira. O desemprego no país pode levar a uma mudança nesse sentido, falando sobre momento atual? É difícil a gente associar mais intimamente a taxa de desemprego à satisfação ou à insatisfação social no sentido explosivo, né? Ou seja, de garantir uma insurgência, até porque muitas vezes, né, a situação de desemprego ela é menos pior do que a situação de subocupação, subemprego e assim por aí. É uma questão de medida, né? Sim. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Desemprego se mede a partir do momento em que a pessoa procura ativamente um emprego. Procurar ativamente um emprego significa se especializar em procurar emprego. Significa que tem que ter uma reserva, tem que ter uma renda, tem que ter, vamos dizer assim, um apoio em casa, tem que ter boa roupa, porque vai fazer uma entrevista, tem que ter dinheiro para o almoço, dinheiro para a janta, dinheiro para o ônibus, para o táxi. Enfim, você tem que ter uma reserva, né? E aqueles que estão subempregados, muitas vezes já passaram pela situação de desemprego, mas não tem mais nada disso e assumem qualquer possibilidade. Então, vão vender, por exemplo, bala no farol. Sim. Então, às vezes, a taxa de desemprego ela pode ser pode não ser a melhor medida dessa insatisfação. Mas, seguramente, né, que hoje nós temos no país acumulando-se, né, uma enorme insatisfação com a economia, quer dizer, que está nessa situação patinando, né, há mais de 3 anos, 4 anos, vindo de uma recessão muito aguda e agora com esse processo de depressão econômica, né? Então é natural que uma parcela significativa da sociedade ela se sinta desalentada vis-à-vis aí com relação a economia, né? E esse desalento, na minha opinião, posso estar equivocado, esse desalento, essa inquietação, essa angústia em relação à economia, mais dia, menos dia, ela vai extrapolar a esfera econômica e vai absorver os governos. Não é crível, do ponto de vista político, que com uma taxa de desemprego como essa que a gente está tendo, está experimentando, e principalmente com o aumento exponencial da informalidade, que significa uma compressão da renda ou uma estagnação, no melhor dos casos, da renda, dos rendimentos do trabalho, uma massa de gente jovem entrando todo santo e abençoado ano no mercado de trabalho, é muito pouco razoável imaginar que isso aí não vá atingir os políticos que estão aí nos cargos, né? Em especial o senhor Jair Bolsonaro com o seu ministro Paulo Guedes, né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.